Meus estimados irmãos e irmãs, é uma bênção muito especial nesta tarde de uma semana tão especial do ano cristão, podermos meditar juntos na Santa Palavra de Deus. E o texto para o qual eu convido a vossa atenção e acompanhamento na leitura é Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, apenas os versículos 19 e 20. E diz assim a palavra do Senhor: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, e estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Este texto, penso que muitos irmãos, inclusivamente, o saberão de cor, pelo menos o versículo 20, com a última parte do 19, que em algumas versões faz parte do 20, não é? Estou crucificado com Cristo. E é um texto poderoso, que de facto tanto nos diz, e tão poderosamente nos fala em várias direções e dimensões. E pelo menos ele nos abre os horizontes para pensarmos no Senhor Jesus e no evento que teve lugar mais de 2000 anos atrás, nesta Semana Santa da Paixão. Há 75 anos, desde que me converti ao Senhor Jesus, esta será talvez, tem sido sempre, de algum modo, a semana-chave da minha vida. Muitos outros momentos sagrados do calendário cristão nos falam tão poderosamente, mas esta semana, de uma forma tão especial que sempre me obrigo a voltar para os Evangelhos e a reler os textos bíblicos da narrativa da cruz e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e todo o ambiente contextual que estes envolvem. Só esta frase, estou crucificado com Cristo, nos bastaria para nos demorarmos a refletir sobre a nossa vida, a nossa experiência com Deus, as nossas oportunidades de testemunho e de exercício da nossa fé. E, de facto, quão maravilhoso é nós pensarmos e sentirmos no coração esta verdade sacrossanta: estou crucificado com Cristo. Não é difícil esquecermos-nos deste facto. O fácil é não nos lembrarmos dele e vivermos levemente o nosso dia-a-dia, sem pensarmos em profundidade o que significa esta verdade sacrossanta da Palavra de Deus, porque ela nos abre os horizontes para a história da salvação no seu todo e para os Evangelhos nos seus relatos, nas suas narrativas da vida de Jesus e de como ele foi preparando os seus discípulos para aquela hora, a hora que hoje nós recordamos, e em que durante 6 horas, naquela rude cruz, ele agonizou por cada um de nós. Ele deu a sua vida por amor de cada um de nós. Ele se entregou totalmente por um amor infinito que não tem palavras, não tem como explicá-lo. Nós centramos a nossa atenção em cada um dos Evangelhos
E demoramo-nos na leitura dos eventos que constroem esta história, que a nós fala de uma maneira tão clara, como o Senhor Jesus Cristo, no auge da sua vida e da sua ação soberana, conduzindo e ensinando e preparando os seus discípulos para a formação da Igreja e para o cristianismo que a partir daí se desenrolaria no mundo. Mateus capítulo 16 nos traz alguns elementos desse fenómeno extraordinário que emanou das palavras do Senhor Jesus Cristo, que perguntou aos seus discípulos: o que dizem os homens que eu sou? E vós, o que dizeis que eu sou? E de facto foi Pedro o porta-voz dos colegas, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus Cristo, a partir daí, começou a falar de si mesmo. E começou a falar da cruz, e da morte, e da ressurreição. E falou com tanta clareza que Pedro se sentiu mal e como que reagiu e quis repreender o Mestre. Nada disso te acontecerá. Mas sabemos qual foi a palavra do Senhor Jesus. Afasta de mim, Satanás, porque não sabes o que estás a dizer. E desde esse preciso momento até ao grande final do cumprimento da sua missão aqui na Terra, ele continuamente tinha presente este tema. Ele veio para dar a sua vida por amor da humanidade, para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados, para nos fazer novas criaturas, para nos abrir os horizontes da eternidade e nos preparar para a comunhão com Ele eterna, com a Igreja preciosa, amada e querida, que é o seu povo remido pelo seu sangue. Lembramo-nos, queridos irmãos, e este exercício é um exercício maravilhoso que fazemos bem realizá-lo em cada semana da paixão que passa, lendo os textos dos Evangelhos, ou apenas um texto, o de um Evangelho, sobre estas narrativas, e pensá-las e refleti-las e senti-las em cada palavra que sai dos lábios do Senhor Jesus Cristo e nos fala tão poderosamente. O Senhor Jesus Cristo, de forma cada vez mais acentuada, a partir desse auge do seu ministério, marcado pelo capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, com toda a regularidade, observava os seus discípulos e os predispunha e preparava para o que vinha a seguir. Ainda hoje não compreendo como é que eles, vivendo todos os dias com o seu mestre, viajando, conversando, tomando as refeições, dormindo próximos uns dos outros, vivendo durante 3 anos numa comunidade sagrada, eles não revelaram a mínima sensibilidade para a dor que o Senhor Jesus ia sentindo e a agonia que ia crescendo no seu próprio coração. Vemos como de um dos sumos sacerdotes para o outro, com passagem por Herodes Antipas, e depois encaminhado para o lugar em que iria ser julgado perante Pôncio Pilatos, momentos mais pesados e outros menos pesados, mas até que a multidão toda clamava e dizia: crucifica-o, crucifica-o. E o Senhor Jesus, com toda a sua serenidade, daquele homem que é perfeito, que é o próprio Deus feito homem, mas abdicou
de recorrer dos seus atributos de divindade enquanto aqui viveu, e baixou o nosso nível, e viveu no sentido da humildade e da comunhão e da convivência mais profundas e sentidas que um ser humano pode ter. E quando depois de todos aqueles momentos de agonia e dor, em que primeiro, no auge da Semana Santa, tomou a ceia com os seus discípulos, lhes lavou os pés, os levou a pensar mais fundo no caráter da vida em Cristo, no caráter da vida que é iluminada e conduzida pelo Senhor Jesus. A maneira como reagiu o próprio Pedro e como Jesus lhe respondeu. Lavar os pés aos discípulos, assumir essa postura de humildade plena, para lhes revelar a todos eles, afinal, que ele, sendo o Senhor e Mestre, estava a fazer isso aos seus discípulos amados, quanto mais cada um deles o não deveria fazer aos seus irmãos, aos seus companheiros, aos seus amigos. Não foi um simples momento de solenidade pascal, mas foi um momento profundamente sentido de testemunho a uns discípulos que, após 3 anos de formação aos pés do Mestre, parece que ainda não tinham aprendido sequer o essencial, o básico do que significa seguir a Cristo e ser seu discípulo. Não nos admiramos porque é que nos nossos dias, nos nossos tempos, este mundo que caminha de mal para pior espiritualmente, pensa cada vez menos Deus, cada vez menos ainda Jesus Cristo e a razão da sua vida ao mundo. Vivemos num mundo incrédulo, rebelde, tão profundamente paganizado que pelo menos estará ao nível do paganismo do tempo de Cristo e de Paulo. E se era assim que a palavra de Deus então falava à vida consagrada, à vida santificada, à vida bem conseguida com Cristo em Deus para a sua glória, como não há de ser hoje? Aqueles discípulos pareceu afinal aprenderem tão pouco e sentirem tão pouco. Reparem no que aconteceu quando o Senhor Jesus, depois da ceia pascal, desceu, atravessou o vale de Cedron, subiu um pouco pela base do Monte das Oliveiras, no Getsemane, e a certa altura disse aos seus discípulos: aguardem aqui um pouco, que eu vou ali orar. E tomou Pedro, Tiago e João consigo e levou-os um pouco mais e lhes disse a mesma coisa e se distanciou ainda mais. E teve aquela oração que, por mais que a medite, não consigo compreender toda a sua grandeza e profundidade. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas não era possível. Porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor infinito, imutável, excelso, indizível, inimaginável. E quantas vezes tão mal compreendido que este amor é. E voltou vendo os seus discípulos adormecidos, para ir outra vez orar, e uma terceira vez.
Pai, se é possível, passe de mim deste cálice, mas se não é possível, cumpra-se a tua vontade. Podemos imaginar o Senhor Jesus, reparem, que ele não era um Deus, não era Deus que estava ali. Era Deus no sentido em que abdicou de todos os seus atributos de divindade, que se esvaziou a si mesmo para viver a vida de um escravo, de um humano, na qualidade de escravo, na qualidade de alguém que não tem qualquer direito. Ele abdicou de todos os direitos divinos e humanos para nos abraçar, para nos assistir, para nos iluminar a alma e o coração, para nos conceder tão poucos, mas cada um de nós, essa graça bendita e infinda de amor eterno, com que nos curou e libertou e salvou do poder do pecado, para sermos dele e vivermos nele e com ele, para sempre, na glória eterna. O ministério de Jesus não acabou naqueles 3 anos da sua missão sobre a terra. Ainda sobre a terra, e do alto daquela cruz, nós sabemos como ele foi conduzido pela traição de Judas ao julgamento perante Anás e Caifás e Antipas, e depois Pilatos. Nós conhecemos essa história toda, mas aquela serenidade com que o Senhor Jesus respondia, quando respondia, aquela segurança plena, aquela grandeza infinda que nós não conseguimos sequer imaginar, porque nós estamos longe, muito longe, de ser capazes de coisa tão próxima. O Senhor Jesus cumpriu na cruz, continuou a cumprir na cruz o seu ministério. E as 7 palavras na cruz são 7 mensagens. Ele não se calou, nem sequer no Calvário, nem sequer depois de ter sido julgado, de ter sido injustiçado, de ter sido entregue à morte, de carregar em agonia aquela rude cruz até ao Calvário. E depois de os seus algozes o pregarem naquela cruz deitada no chão e levantarem a cruz e ela cair de repente e com uma força infinda naquele buraco aberto para a suster de pé. Que dor, que amor, o amor de Jesus por nós. Quão grande é esse amor, quão grande é essa graça, quão grande é essa força de perdão e de restauração. Queridos irmãos, do alto daquela cruz, ele pensou em tudo menos em si mesmo. A primeira palavra que ele disse foi logo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqueles soldados, aqueles funcionários, aquela multidão que ali estava à volta, aqueles que gritavam: crucificam, crucificam, crucificam! Não. Ele pediu perdão para os seus maiores inimigos. Perdão completo, perdão total. Perdoa-lhes. Por 3 vezes o Senhor Jesus se dirige ao Pai. Nesta primeira palavra, mais adiante, no auge daquelas 6 horas, sobre o meio-dia: Deus meu, por que me desamparaste? E até chegarmos lá, o seu cuidado, porque ainda estava mais atento nos outros à sua volta do que em si mesmo. E sem pensar em si mesmo, ele pensava apenas nos outros. E quando
Um dos criminosos conversava com outro e a conversa se cruzava no meio, onde estava a cruz do Senhor Jesus. Tu, ao menos, não temes a Deus, e estando nesta condição, este que nada fez. E o Senhor Jesus, quando aquele homem deu sinal de arrependimento e contrição no final da sua vida, depois de crimes cometidos inclusivamente, e por isso fora condenado à morte. Senhor, dizia ele, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E só esta palavra dá para entender que ele já tinha entendido a essência do Evangelho. E porque a entendeu, e que porventura até aí a tinha entendido melhor do que alguns, se não todos, os seus discípulos. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus simplesmente lhe disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que tremenda palavra é esta. Com que segurança, com que tranquilidade de espírito, naquela agonia profunda, o Senhor Jesus assim falava, dando esperança final àquele homem perdido. E depois o cuidado que ele tem com a sua mãe. Ele dirige a palavra, Senhora, eis aí o teu filho, dirigindo-se para João, e depois apontando para João, eis aí a tua mãe. Eu entrego ao teu cuidado, está implícito. Cuida bem dela. Olha por ela. E a seguir, pois vem essa palavra que todos nós temos naturalmente muita dificuldade em compreender. Aquela súplica do Senhor Jesus, Deus meu, porque me desamparaste? Deus meu, porque me desamparaste? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou-me a mim e a cada um de vós, este mundo inteiro, na aparência, mais do que o seu próprio Filho. Só na aparência, naturalmente. Mas ele preferiu ver o seu Filho crucificado e morto, o Santo dos Santos, o exemplo infindo de todos nós, a desistir de nós, apesar de sermos pecadores e tão rebeldes para com Ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus Cristo sabia isso. Mas naquele auge da agonia, quando o sol se escureceu e vieram trevas sobre a face da terra, o Senhor Jesus clamava, e perante esse clamor, porventura, até a própria natureza respondeu, magoada e chorando e agonizando. Porque quem estava ali era o Filho de Deus. Quem estava ali era o próprio Deus que se fizera homem por amor de nós. Quem estava ali era Jesus Cristo, nosso Senhor. E o Senhor Jesus sabia bem. Tantas vezes ele disse, ninguém me tira a vida, sou eu que de mim mesmo a dou, mas eu vou dá-la para tornar a recebê-la de volta. O Senhor Jesus estava completamente seguro, inclusive no Calvário, no auge da sua agonia, quando ele disse essas palavras, ele disse-as e proferiu-as mais para os outros do que para si mesmo. Deus, por amor de nós, abdicou do seu Filho e agonizou sofrendo com ele no Calvário para nos salvar. Eu não sei como é possível haver homens sobre a face da terra que não se debrucem sobre verdades tão profundas e sacrossantas que não há volta a dar-lhes.
E depois, muito rapidamente, se passaram as 3 horas seguintes. Tenho sede. Foi a única palavra que ele disse em relação a si mesmo. Tenho sede. E depois disse, no final, já sobre as 3 horas da tarde, está consumado. Está satisfeita a obra que me trouxe a este mundo. Está consumado. E mais uma vez diz ao Pai, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por mais que eu tente, ando há 75 anos, mais do que porventura do que em qualquer outra ocasião do ano, a pensar nestas coisas, da Semana Santa de cada ano cristão. Quanto mais eu tento compreender a grandeza, a profundidade, a solenidade desta verdade sacrossanta, mais eu me dou conta de que estou sempre muito aquém. Mas, olhando para Jesus, eu encontrei o meu Salvador. Olhando para Jesus, eu encontrei o meu Redentor. Olhando para Jesus, eu encontrei a razão da minha vida. Olhando para Jesus, eu senti a sua chamada para o ministério pastoral. Olhando para Jesus, eu vivi cada dia, cada mês e cada ano da minha vida. Depois dos meus 13 anos, para servir este Deus maravilhoso, este Senhor Jesus, sobre quem eu não tenho sequer imaginação bastante para perceber a sublimidade do seu amor por mim, a sublimidade da sua graça infinita para comigo e para conosco. E voltemos para terminar aos 2 versículos com que começamos, em Gálatas, no capítulo 2, versículo 19 e 20. Comecemos com a frase final do versículo 19, e onde nós lemos: estou crucificado com Cristo. Irmãos, se mais não levarmos destes momentos de meditação, levemos estas palavras no nosso coração. Pesemo-las bem no resto desta semana. Procuremos alcançar com júbilo a celebração, aleluia, da ressurreição de Cristo. Mas demoremo-nos a pensar no que significam estas palavras para mim, cada um de vós, para convosco. Estou crucificado com Cristo. E o que é que diz mais a seguir? Logo, por conseguinte, já não sou eu quem vive. Como está a nossa vida cristã, irmãos? Surge um problema na igreja, todos ficamos muito perturbados. E todos vamos sentindo coisas que ficam a milhas do verdadeiro amor de Cristo. Como vai a nossa vida cristã, irmãos? Como vai a nossa relação com Deus? Como vai a nossa relação com os irmãos? Como vai a nossa capacidade em Cristo de amarmos os nossos próprios inimigos? Há problemas nas igrejas porque nós não amamos nem sequer amigos, quanto mais os inimigos. Isto é dramático. Muitas vezes, aqueles que dizemos serem nossos amigos, pouco mais somos capazes de fazer do que mover uma palha por eles. Irmãos, eu creio que espiritualmente o tempo presente vai muito mal para o cristianismo. O cristianismo vai muito mal. E não é só o cristianismo católico, ou ortodoxo, ou ateu. Porque também há quem diga, eu sou católico, mas não crente. Mas sou ateu.
Como Rui Rio disse claramente. Queridos irmãos, como vai a nossa vida cristã? Se ao menos nesta semana nós pudéssemos chegar ao ponto de nos dobrar em agonia, identificados com Cristo na sua dor, para nos entregarmos completamente a Ele e nos habilitarmos a amar-nos mais e mais uns aos outros. E até aos nossos próprios inimigos. Às vezes as igrejas, tão acomodadas que estão, nem querem crescer, sentem-se tão bem uns com os outros, são uma família. Não precisamos de crescer. Vamos permanecer ligados e unidos e tenhamos as nossas celebrações e almoços e jantares e festas. Sejamos felizes uns com os outros. E a igreja vai se esvaziando aos poucos, porque uns vão passando daqui para o além, outros por outras razões também. E estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo disse, estou crucificado com Cristo. Depois de falar com Pedro, Tiago e João, nesta ordem, Tiago, Cefas e João, depois de lhes ter contado a sua história de antes de se converter, de o que aconteceu com a sua conversão e da chamada divina que recebeu após a sua conversão e da razão por que estava ali a falar com eles e recebeu a sua destra de amizade e a sua confirmação no ministério apostólico também da parte deles. E depois disto ele chega a este clímax. E não é sem razão que Longenecker, no seu comentário ao livro de Gálatas, diz a certa altura que os versículos 19 e 20 de Gálatas 2 são a essência da teologia paulina. Neles está concentrada a essência da teologia paulina. Estou crucificado com Cristo. E acrescenta, e vivo, mas não vivo na carne, não vivo no pecado, não vivo para a satisfação dos prazeres da carne, não vivo para me satisfazer e alegrar e celebrar a vida, mesmo que seja tantas vezes contrariamente ao caráter e à vontade do nosso Senhor. Estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. É Cristo que vive em mim. Se Cristo vivesse em nós, e fosse Cristo a falar em nós e através de nós, seríamos como somos. Viveríamos como vivemos. Soltar-nos-íamos como nos soltamos. Queridos irmãos, a vida cristã é séria demais para brincadeiras. E eu creio que o mundo cristão está a viver uma diversidade múltipla de brincadeiras. E como eu dizia, não é só a Igreja Católica ou a Ortodoxa grega, são as igrejas evangélicas, não só os protestantes liberais e radicais no seu liberalismo e no seu fanatismo religioso de incredulidade. São também os que às vezes dão a aparência de serem os mais piedosos, mas quando eles se confrontam com o olhar divino, tudo mudou. E, infelizmente, até temos assistido ao longo dos anos da minha vida, poucos, mas alguns suicídios de cristãos. Tantos que vivem na carne e tantas vezes querem ser senhores na igreja.
Irmãos, eu creio que esta semana da paixão pode ter um poder radical sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a minha vida. Eu assumir por inteiro que estou crucificado com Cristo, que sofro as suas dores, porque Ele sofreu as minhas, porque por amor dele procuro viver uma vida santa e pura e reta, porque por amor dele eu me abstenho de ir a certos lugares e de fazer certas coisas, porque por amor dele eu quero ser uma pessoa crucificada com ele. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É irónico, não é, irmãos? E há pessoas que desbocadamente até dizem isto com muita alegria. E são os demónios. No seio da família, como pais, ou como mães, ou como filhos. Oh, irmãos, temos de ser realistas. Ir ao encontro da realidade mais profunda das nossas vidas. E encontrar aí a humildade, e a candura, e a vida, e a consciência de que nada somos, para podermos perdoar e amar até os nossos inimigos. Esse viver que agora eu tenho na carne, isto é, na minha vida física, no meu corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Somos poucos, mas queremos nós ser verdadeiramente discípulos de Jesus. Queremos nós brilhar neste mundo como astros e ser porta-vozes de uma mensagem da esperança que, porque brota de lábios puros, é aceitável, é credível, é recebível. Porque é que o Evangelho não cresce? Cresce a festa, cresce o folclore, crescem as discotecas cristãs. E há igrejas que mais não são de pouco menos do que isso. Não sou eu que o digo. Está dito, está escrito. Vivo pela fé no Filho de Deus. E é impressionante, porque na língua original ligo pela fé do Filho de Deus. O nu com dativo, o do com genitivo, na língua grega. Na fé do Filho de Deus. É que, de facto, a palavra fé é uma palavra tão rica, tão rica, tão rica, que significa múltiplas coisas. É fé, é crença, é confiança. Mas é dádiva plena. E é também fidelidade e lealdade. E até os especialistas de hebraico, estudei-o 2 anos, mas não posso dizer um especialista de hebraico, dizem quando sobre Abacuque o justo viverá pela fé, isto é, pela sua fidelidade. A fé de Cristo é a fidelidade de Cristo ao Pai. Eu vivo a minha vida cristã graças ao Senhor Jesus e à fidelidade que Ele devotou ao Pai, renunciando-se a si mesmo para se dar por todos nós. Vivo pela fé, pela fidelidade, graças à fidelidade do Filho de Deus, graças à fidelidade de Jesus Cristo ao Pai, ao aceitar o desafio, ao aceitar cumprir a sua missão, ao aceitar vir a este mundo, encarnar, fazer-se igual a nós, fazer-se enquanto igual a nós, ainda inferior na qualidade de um servo e de um escravo,
Viver para servir todos sem esperar nada em volta. Isto é admirável. De sorte que, como termina, no Senhor, pela fé, pela fidelidade de nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé que brota da minha confiança no Senhor Jesus Cristo, que me amou, e acrescenta, como que numa extensão do amor, e assim mesmo se entregou por mim, que me amou, e como que em comentário, e assim mesmo se entregou por mim. Irmãos, eu sei que nós nunca conseguiremos ser uma igreja perfeita, como é o nosso ideal, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não pode, o limite não pode ser maior. Mas, se calhar, temos de mudar de canal e começar de novo a vida cristã. E se esta Páscoa nos conceder chegar a esse ponto, batamos todas as palmas e demos glória a Deus. Porque essa é a missão da Igreja neste mundo. É sermos tudo para todos. É desistirmos de nós para alcançar outros. É deixarmos que Cristo viva em nós. Ele vive em nós. Eu estou crucificado com Cristo. Ele vive em nós. Deixemo-lo viver em nós. E se Ele viver em nós, muita coisa seguramente vai mudar. Aos poucos, mas vai mudar para a sua glória eterna. Amém.